Olá, queridos, graça e paz. Amados, dou graças ao Senhor por me conceder neste dia 14 de abril a oportunidade de compartilhar a sua palavra para o nosso enriquecimento espiritual. Antes da reflexão, quero pedir a você, caso ainda não esteja inscrito no meu canal no YouTube, que se inscreva. É gratuito, aperte o sininho das notificações, assim você será lembrado todas as vezes que os vídeos forem postados no YouTube. Desde já, agradeço o seu apoio. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da Palavra de Deus, conforme está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Queridos, o apóstolo Paulo, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, ele estava lidando com um problema. A igreja em Corinto estava enfrentando uma dificuldade porque muitos diziam não haver ressurreição. E o apóstolo Paulo, então, faz um arrazoado, uma defesa acerca da ressurreição de Cristo. Ele afirma categoricamente que Cristo ressuscitou, que Cristo venceu a morte. Como alguns diziam não haver ressurreição, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Continua ele declarando: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e permaneceis nos vossos pecados. Portanto, queridos, o apóstolo Paulo enfaticamente defende a ressurreição de Cristo, pois ela é o cerne da esperança do cristão, de que todo crente em Cristo Jesus vencerá a morte. Porquanto Jesus venceu a morte e garante a quem nele crê a vitória sobre a morte, conforme está escrito no capítulo 15, no versículo de número 26 dessa mesma carta. O último inimigo a ser vencido é a morte. Portanto, queridos, nós estamos firmados na vitória de Cristo sobre a morte e cremos que, pelo seu poder, venceremos a morte e estaremos com Ele para todo sempre na glória celestial. Essa é a nossa viva esperança, conforme diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo de número 3. A nossa viva esperança está em Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Portanto, nós cremos que também, tal como Cristo, venceremos a morte e estaremos com Ele para todo sempre na glória celestial. A dificuldade que o apóstolo Paulo enfrentava naquele tempo, ainda continuamos enfrentando hoje, pois muitos não creem na pessoa de Cristo e muito menos na sua ressurreição. Mas louvamos a Deus porque nós cremos. Louvamos a Deus porque temos essa convicção. Louvamos a Deus porque Ele nos garante a vitória sobre a morte. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, portanto, poderá nos separar, pois nele somos mais do que vencedores. Sim, queridos, nós cremos que venceremos a morte e estaremos para todo sempre com o Senhor Jesus na glória celestial. Estaremos no céu junto a Deus, desfrutando daquilo que Deus tem preparado para todos nós que cremos em Cristo Jesus como Salvador, Senhor e Mestre da vida. Louvamos a Deus por isto. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado pela garantia da vitória sobre a morte que Cristo nos concede. Obrigado porque cremos que pela fé em Cristo venceremos a morte
e estaremos com o Senhor para todo sempre na glória celestial. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.